Boa tarde a todos os presentes, a todos que nos acompanham através da TV e do rádio. Agradeço a presença aqui da imprensa, né, sempre prestigiando e fazendo a cobertura dos acontecimentos da Câmara. Quero convidar o secretário municipal de Fazenda, senhor José Roberto Poianas, para que se assente aqui ao meu lado esquerdo. Convido a equipe técnica que está acompanhando o secretário para se assentar aqui mais próximo. Caso ele precise de alguma informação, vocês estão mais pertinho para poder falar. Então, damos início à audiência pública, que na verdade é uma iniciativa da Câmara Municipal pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, e que hoje à tarde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2012 e o primeiro quadrimestre de 2013 da Prefeitura Municipal de São Carlos, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. E também estamos atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que prevê essa audiência pública até no último dia do mês de maio. Então, estamos cumprindo realmente a legislação. Agora eu convido, então, o secretário José Roberto Poianas para fazer a sua fala. Nós já combinamos um tempo de até 20 minutos para que ele possa falar sobre o resultado dos trabalhos da sua pasta, e depois a gente abre aos senhores vereadores presentes que se interessarem em fazer algum questionamento. Boa tarde, secretário, fique à vontade, muito obrigada pela sua presença. Pode ligar o microfone e começar a sua exposição. Obrigado, Alaide. Boa tarde a todos. Com muita satisfação que venho perante esse plenário de uma cidade ao qual sou natural daqui. É um sonho, na verdade, estar representando esse município. Minha terra, sempre trabalhei aqui. E gostaria de uma forma muito tranquila, muito transparente, estar passando para vocês a posição do município de São Carlos com relação a finanças. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a minha equipe técnica, o Márcio, o Lauriberto, principalmente o Lauriberto, trabalhou muito, né, Lauriberto? O Sérgio, o Watson. Eu gostaria de estar passando para vocês o balanço orçamentário das receitas do período de referência do segundo bimestre de 2013, ou o primeiro quadrimestre. Foram realizados até o final desse bimestre, do primeiro quadrimestre, 187 milhões e 98 mil reais de receitas. Tudo isso, conforme a Laide disse, nós estamos atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 52, alíneas A e B, do inciso 1 e 2. Isso foi no primeiro quadrimestre. Agora eu vou passar para vocês o demonstrativo de apuração das despesas com o pessoal do Poder Executivo Consolidado Geral do período do primeiro quadrimestre também de 2013. A evolução das despesas líquidas nos últimos 12 meses. Nós temos, essa letra é pequena, não? Nós temos 248 milhões 522 mil reais de total de despesa dos últimos 12 meses. Salientando que nós estamos cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal com relação a despesas pessoais de 248 milhões contra uma receita corrente líquida de 521 milhões, nós temos um percentual com relação à folha de pagamento na Lei de Responsabilidade Fiscal de 47,57%. Vale ressaltar que o limite prudencial é de 51,30% e o limite legal é 54%.
Eu tomei o cuidado de tirar uma cópia de todo o documento que eu estou lendo para vocês aqui, assim fica mais fácil para vocês entenderem e depois a gente está debatendo sobre isso. O demonstrativo de apuração de receita líquida corrente, ARCL, na evolução dos últimos 12 meses, nós temos um acumulado de 521.389.000 reais. Aqui vocês podem acompanhar de forma transparente os meses individualizados e as receitas quais são. Receitas com administração direta, indireta, autarquias e assim por diante. Vou fazer menção com relação às despesas também do segundo bimestre de 2013, que foram liquidados até o bimestre. Foram liquidados 141 milhões e nós estamos com um superávit de 45 milhões, 45.978 mil. As despesas correntes do município, com relação a pessoal e encargos, 71 milhões. A juros e encargos da dívida, 1.884.000. Eu estou falando em R$1.000, tá? Para a gente não ficar pormenorizando em centavos. Outras despesas correntes, 57.216.000. Despesas de capitais, todos podem acompanhar, 10.955.000. Obrigado. Os investimentos, 4.824.000 e assim por diante aí. Isso tudo está no portal da transparência, isso tudo é públicas as informações, e gostaria de fazer só um parênteses aqui, que a Secretaria da Fazenda está aberta a todos os vereadores, os nobres edis vereadores, e a população em geral, para que se tiver alguma dúvida ou quiser acompanhar o trabalho diário que é realizado pela Secretaria da Fazenda, estão todos convidados, ou se não, convocados. Eu só faria um parênteses aqui, para que fossem depois do almoço, porque de manhã, como tem a questão da tesouraria, é uma correria muito grande lá, né, Celso? Nós vamos entrar agora no demonstrativo de restos a pagar. Isso obedecendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 53, inciso 5º. Em 31 de dezembro de 2012, a Prefeitura Municipal de São Carlos era devedora de R$ 38.130.705,88. Foi liquidado, foram pagos, na verdade, 13.022.000, foram estornados empenhos de 5.415, cancelados empenhos de 5.415, e nós temos ainda um saldo remanescente de R$ 19.693.000 reais. A dívida consolidada do município, incluindo dívida de precatórios, em 31 de dezembro de 2012, era de R$ 116.683.000 reais. No primeiro bimestre, veio para R$ 115.543.000. E no segundo bimestre, no primeiro bimestre, no segundo bimestre, R$ 116.017.000. Eu vou fazer agora um comparativo com relação à arrecadação dos impostos municipais. No primeiro quadrimestre, a Prefeitura Municipal de São Carlos arrecadou R$ 33.136.000 reais de IPTU. De ISS, arrecadou R$ 11.252.000. De ITBI, R$ 4.138.000, taxas 379, ICMS, o repasse, R$ 41.405.000, de IPVA, R$ 27.705.000,
e de FPM 17 milhões e ITR 81. Isso no primeiro quadrimestre. Aí vocês podem ver que tem o primeiro quadrimestre. No último quadrimestre de 2012, a Prefeitura de São Carlos arrecadou 12.708.000, contra um orçado de 118.000, deu uma diferença de 5.441.000. De ISS arrecadou 12.127.000, contra um orçado de 10.890.000. Aqui deu um superávit orçamentário aqui no ISS de 1.237.000. ITBI arrecadou-se 4.052.000 no último quadrimestre de 2012, contra um orçamento de 3.006.000, dando um superávit orçamentário de 1.046.000. Taxas, 701.361, contra um orçamento, uma previsão orçamentária do quadrimestre de 706.000, deu um déficit orçamentário de 2.994.000. De ICMS, foi feito o repasse, 44.145.000, contra uma previsão orçamentária de 43 milhões, dando um 43.266, dando um superávit orçamentário de R$ 879.000. O IPVA, 3.828.000, contra um orçamento de 11 milhões, dando um déficit orçamentário de 7.171.000. E o FPM, 16.211.000, contra um orçamento de 16,5 no quadrimestre, de último quadrimestre de 2012, dando um déficit orçamentário de 288.000. O ITR, 485.982, contra 201, um superávit orçamentário de 284. Todos têm esses documentos em mãos. Eu acho que os números, presidente, o que eu tinha que relatar são esses. Estou, a partir desse momento, aberto a perguntas e, de forma muito tranquila, vou tentar responder da melhor forma possível. Ok. Quero agradecer a presença e registrado dos vereadores Irineu Navarro, Roselei Françoso, Ronaldo Lopes, a Manuela representando o vereador Maurício Ortega, vereador Sérgio Rocha, vereador Rodson, o Batista, assessor do vereador Benedito Mateus, o Demarzo, também aqui representando a Secretaria da Habitação, né, trabalha lá, e o vereador Edson Fermiano. Agora eu consulto os senhores vereadores sobre o interesse de questionar alguma coisa com o secretário Poianas. Algum vereador se interessa em fazer alguma pergunta? Ninguém vai perguntar? Nada? Vereador Roselei Françoso, até 5 minutos, por gentileza, né? Vamos colocar um tempo para não extrapolar. Muito boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, assessores, senhor secretário, a equipe técnica aqui da Secretaria da Fazenda, né? Márcio, Lauriberto, Celso, Rodson. O Adson, achei que era charado o nosso colega vereador Rodson. Né, a população que está nos ouvindo, a imprensa aqui presente. Na verdade, secretário, eu ouvindo os números, né, eu pude fazer algumas perguntas, gostaria de fazer algumas perguntas, até porque recentemente a gente tem ouvido muito falar do desastre que a cidade foi encontrada, né? E aqui, na verdade, analisando também alguns documentos que foram publicados através do Diário Oficial, a gente pôde constatar que não é bem isso, né? A gente pôde constatar que a cidade, na verdade, teve
um superávit no dia 31 de janeiro de 22 milhões de reais. E também nós pudemos verificar, deixa eu achar ele aqui, né, que diante de todas as despesas realizadas, né, havia aí um saldo, uma suficiência financeira ainda no valor de 7 milhões de reais. Isso está publicado nos diários oficiais, né, e foi publicado também no Diário Oficial, mostrando aí que a diferença entre o ativo financeiro e o passivo geraria aí esse superávit que daria conta tranquilamente do prefeito poder dar sequência nos projetos que estavam previstos no orçamento. Então, eu gostaria de saber, né, se o prefeito foi, de fato, de onde que ele tirou essas informações, né, para poder, na verdade, colocar esse descrédito. Estou falando isso porque também foi veiculado em vários jornais, né, da região e até nível nacional, o caos que muitas prefeituras foram encontradas no dia 31 de dezembro. E o prefeito, né, quando fez a prestação de contas dos seus 100 dias de governo, deixou muito claro para toda a população de São Carlos que tinha um saldo que a prefeitura tinha em caixa, 133 milhões, se não me engano, né, naquela ocasião. Então, com relação a essas declarações, eu gostaria de saber do senhor se ele teve as informações da Secretaria de Fazenda ou de onde saiu essas declarações para que ele pudesse levar a público. Né, uma outra questão que eu gostaria de fazer, porque aqui não demonstra, né, mas a gente, verificando no portal da transparência, houve uma redução. E aí, eu não sei se são pagamentos, são devoluções de recursos, mas eu gostaria de saber se houve devolução de recursos por parte de convênios firmados entre o governo do Estado e o governo federal, né, se são referentes a convênios. Então, no caso aqui, teve uma baixa de... Isso aqui não... Em torno de R$1.800.000, né? E então eu gostaria de saber se isso é devolução de recurso ou o que foi realizado nesses últimos dias. A gente vê que houve uma entrada grande de recursos provenientes de convênios com o governo federal e que também teve essa baixa. Então, a minha pergunta é se foi relativa a algum convênio estabelecido entre essas partes. Quero aproveitar também a oportunidade, até porque o senhor mesmo já disse isso, mas reconhecer, né, essa equipe que o senhor tem, é uma equipe que realmente acho que foi bastante sábio por parte do prefeito, por mantê-los, porque a gente entende que a Secretaria Municipal de Fazenda é o coração da prefeitura. Então, a gente conhece aqui a capacidade de cada um e sabe que realmente essas pessoas estão no lugar certo e comprometidas com o serviço público. Então, foram duas perguntas, né? A primeira com relação, então, à questão das declarações do prefeito, em relação à situação da cidade, e a outra pergunta com relação a se houve ou não devolução do recurso. Por enquanto, eu vou parar nessas duas perguntas, porque eu quero achar o documento aqui, e depois eu volto a falar sobre isso. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer as perguntas do vereador Roselei e dizer para ele que, inicialmente, as declarações do prefeito são declarações, na verdade, ele tem conhecimento das informações da Secretaria da Fazenda, aliás, diariamente, não só do município de São Carlos, como ele acompanha o fluxo de caixa e pagamentos das fundações, da Promemória, da FESC, da PROAB, acompanha diariamente o movimento financeiro também do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Eu não quero politizar o discurso de forma nenhuma, até porque a Secretaria da Fazenda, como Vossa Excelência disse, vereador Roselei,
É uma secretaria extremamente técnica. Eu tive total autonomia do prefeito Paulo Otomani em decidir quais seriam as pessoas que permaneceriam ou não. E como eu sei que essa secretaria é uma secretaria delicada, eu tomei o cuidado de manter o máximo possível dos funcionários que antes estavam com cargo de chefia ou não, e vou até mais longe, viu, vereador Roselei? Nós temos um funcionário, o município de São Carlos tem um funcionário, presidente, Alaide, o Claudilson Alberici. Ele é um funcionário de 29 anos de Prefeitura Municipal de São Carlos. É um funcionário que teve um problema pessoal muito grande. Ele nunca, palavras dele, foi reconhecido, não pelos últimos 12, os últimos 15, enfim, nunca foi reconhecido como um cargo de confiança. Eu resgatei, falei, Claudilson, você é meu homem de confiança na tesouraria, você vai ajudar as pessoas que aqui estão. E foi isso que eu fiz. Estão aqui o meu corpo técnico que trabalha comigo, os estresses diários aí, que a gente vive junto lá, e eu prestigiei esse funcionário. E estou resgatando outros também. A própria tesoureira, a chefe de divisão de tesouraria, a Isa, está fazendo um curso em Bauru, ela com o Otávio, e nós estamos assim, a Secretaria da Fazenda eu pauto primeiro pelo profissionalismo, vereador Rodson, e depois, com relação à valorização do funcionário. Eu designei que funcionários do SIM, vinculados ao ITR, fossem fazer curso. Nós vamos estar sediando aqui, né, Márcio? Vamos estar sediando aqui um curso regional do ITR, oferecido pela Receita Federal. Na terça-feira, vai mais 2 funcionários fazer curso, porque, na verdade, a contabilidade pública, presidente Alaide, está passando por profundas mudanças. Nós tivemos um problema muito sério. Então, na verdade, é necessário se faz a modernização do conhecimento dos funcionários para que eles não fiquem parados no tempo esperando as coisas acontecerem. Deixa eu dizer alguma coisa com relação ao início do mês de janeiro, fevereiro e março. Nós tivemos um problema com o sistema operacional da Prefeitura, da empresa que fornece o software da Prefeitura, que não existiu o cuidado. Desculpa, é que eu não estou acostumado a falar em público, meu presidente. Na verdade, a empresa não tomou cuidado, ou a administração anterior, na verdade, eu até coloco um pouco de responsabilidade nos funcionários de carreira que aqui estão, e já disse isso a eles, que foi feita a troca de versão do sistema, de versão 4 para 5, é isso, né, Loliberto? Versão 4 para 5, e nós não tomamos, que eu falo no município de São Carlos, não tomamos o cuidado no ano passado de fazer essa mudança, já atendendo às novas alterações do sistema Aldesp. Nós ficamos com a contabilidade, o empenho parado. Nós conseguimos colocar isso em ordem perto do dia 19 de abril, se não me falha a memória. É isso, né, Roberto? Um dia, 10 horas da noite, que estávamos lá, né, fazendo isso, né? Foram finais de semana trabalhando, sábado, domingo, incansavelmente. A demanda das secretarias, vereador Lineu, era muito grande, eles queriam trabalhar, queriam que a coisa andasse, e porque a contabilidade não estava funcionando, não podia se empenhar, não podia se comprar, não podia se fazer nada. Eu só tomando pancada na reunião de secretários, mas graças a esse corpo técnico fantástico que nós temos aqui, nós não, e que o meu sucessor também vai tomar esse cuidado, tenho certeza, se ele tiver um pouco de consciência, ele vai tomar esse cuidado no sentido de mantê-los. Agora, com relação às perguntas que o nobre vereador Roselei fez, com relação à devolução de convênios, vereador, isso é uma coisa que acontece com alguma frequência. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, uma coisa que, na verdade, boa tarde, Bragato. Uma coisa que entristece a gente. Ontem, por exemplo, nós temos uma devolução, se eu não me falha a memória, 200 e poucos mil reais do Ministério
do desenvolvimento social, você não tenho certeza disso, mas está aí, os boletins de caixa estão aí na internet para vocês verem, porque não foi cumprido até 31 de dezembro. Eu não quero responsabilizar ninguém, longe disso. Até 31 de dezembro não foi feito não foi elaborado o projeto, enfim, não foi executado o trabalho que tem que ser feito, e nós ontem fizemos uma devolução de aproximadamente um pouco mais de R$200 mil, vereador Sérgio Rocha. Isso, na verdade, a gente sabe que o fluxo do trabalho é esse. Se você não executou, você devolve para você ter crédito e tomar novamente esse recurso. Enfim, então, isso é uma coisa, não digo natural, mas é uma coisa que a administração pública, nesses 5 meses e pouquinho que eu tenho um pouco de experiência aí, a gente vê que, na verdade, infelizmente, acontecem as coisas dessa forma. Acho que a semana passada, ou a retrasada, foi feita a devolução também de aproximadamente R$500 mil, ou 400 de alguma coisa, de um convênio que era para ser feito o restaurante popular, presidente Alaide, em Santa Eudócia. E como não foi realizado isso é público, eu não estou dizendo nada que ninguém saiba, tá? Isso é uma coisa muito tranquila. E como não foi feito esse restaurante popular, infelizmente também tivemos que efetuar a devolução de recursos. Eu não culpo, não responsabilizo isso, porque às vezes você não teve empenho, às vezes não é isso. Na verdade, às vezes não teve interesse, o recurso veio para aquela finalidade que naquele momento a administração, essa ou anterior, achou que não era necessário para que se fizesse esse projeto naquele momento. Eu acho que eu respondi as perguntas, vereador Roselei. Os saldos financeiros em 30... porque o prefeito disse no balanço dos 100 dias dele que ele tinha com 133 milhões em caixa, né? Essa pergunta é uma coisa muito tranquila de se responder pelo seguinte: todos sabemos que no poder público existe aquele negócio que a gente chama, popularmente fala assim, dinheiro carimbado, né? Então nós temos lá realmente o recurso, eu não trouxe o boletim de caixa, desculpa a minha falha, mas pode pegar pela internet, hoje já está disponível lá. Realmente a Prefeitura Municipal de São Carlos tem esse recurso financeiro em caixa, só que não é disponível, o vereador Ronaldo. Na verdade, isso não é disponível 100% a qualquer momento. A gente sabe que é dinheiro de convênio. Entendeu? Então, nós temos que separar o que é fonte 1, né, e o que é fonte 5, 7 e tudo mais. Então, quando ele falou em 133 milhões de reais naquele momento, o vereador Bragato, ele estava dizendo que era o valor total. Não estava dizendo que era o valor, isso aqui é disponível, isso aqui é convênio e tudo mais. Então, talvez, eu não sei se foi a forma que ele não se expressou, que ele se expressou de uma forma indevida, talvez, ou talvez as pessoas que ouviram usaram isso de uma forma assim, sabe, tem 133 milhões em casa, a gente pode trabalhar. Foi isso, vereador Sérgio Rocha. Pois não, vereador. É isso? Próximo vereador inscrito, vereador Lineu Navarro, fará suas perguntas pelo tempo mais curto possível, regimentalmente. Nós combinamos, viu, Bragato, você que está chegando agora, combinamos um tempo para pergunta e para resposta, para não termos problema. Registro, então, a presença do vereador Bragato, o vereador Delvin, que eu também não havia registrado a presença. Então, por favor, vereador Lineu, fique à vontade, se possível, até 5 minutos. Boa tarde, vereador Laí, vereador Rodson, Sérgio, Bragato, Ronaldo, Dezinho, Roselei. Boa tarde, Zé Roberto. Queria, em seu nome, saudar a presença dos funcionários aqui presentes, da Secretaria Municipal de Fazenda, da Marge, que também presente. E eu vou ser breve mesmo, tá, Laí? Até porque o Zé Roberto foi muito breve também na apresentação dele, diferente de manhã, que foi 1h02 da apresentação da representante da saúde, aqui hoje cedo. Então, quero perguntar o seguinte: primeiro, questão do que você apresentou, Zé Roberto, do que estava previsto, algumas diferenças em relação à questão dos impostos, naquele quadro, tá? Se existe alguma explicação para isso, ou se é uma coisa rotineira da administração ter essas diferenças. Acho que só a questão do ICMS, que talvez a diferença que foi de cerca de 15%, 18%, por causa da questão da economia, oscila, na verdade, mas, apesar que está lá atrás, né, os índices, na verdade, né, o repasse, definido lá atrás. Mas tem alguns, na verdade, que dão uma diferença muito grande.
né? Particularmente eu marquei aqui o ISS e o IPVA. Se aqui no IPVA, não entendi, o Roselei também estava em dúvida, se desse valor que foi arrecadado de 27, e aí estava previsto no orçamento 12 milhões. Se isso aqui é o total, se é aquilo que nós recebemos e devolvemos para lá para o Estado, ou se é o Estado que já repassou os 27, é o que é o nosso já. Boa tarde, vereador Lineu. O vereador Lineu, eu tenho uma particularidade com ele, que quando eu fazia o colegial, ele estava no movimento estudantil do Pula Roleta. Só faz tempo, faz tempo, pelo amor de Deus. 82, 81, por aí. Obrigado pela pergunta, Lineu. É o seguinte, na verdade, com relação ao IPVA, a gente sabe que a sazonalidade do IPVA são nos 3 primeiros meses do ano, né? Então, o que foi feito aqui foi o seguinte, foi tirado o valor que seria para a realização do quarto quadrimestre de 2012, e foi feito contra a arrecadação que existiu, de 27 milhões o total, é isso, né? Isso, 27 milhões. Contra 12 milhões e 33 mil que realmente era o orçado no período. Então, na verdade, nós temos aqui um superávit de 15 milhões, é isso. Isso no primeiro quadrimestre de 2013. Então, provavelmente, nos outros quadrimestres vai ter a tendência não, vai cair, porque a arrecadação é muito maior no começo, mas talvez do orçado também não vai começar a ter um déficit, talvez. Na verdade, a partir do primeiro quadrimestre, que na verdade a incidência maior do IPVA no primeiro quadrimestre, a partir de agora, a tendência natural do IPVA é que ele caia realmente. Bom, queria fazer uma outra questão, aí eu vou precisar das duas, e depois você responde. Uma é a questão do orçamento participativo. No começo do governo, logo depois se definiu que na Câmara a questão da partilha dos cargos, né? A nova criação dos cargos, pela atual administração municipal, todos aqueles cargos, não o coordenador do OP, mas os outros foram imediatamente ocupados, né? Obviamente por definição do governo. Mas recentemente, acho que faz 15 ou 20 dias atrás, também a questão da coordenação do orçamento participativo foi ocupada por uma pessoa, cargo de confiança. Eu queria saber se a intenção do atual governo continuar com a questão do orçamento participativo. E se for assim, qual que é a previsão que tem de reuniões plenárias para fazer balanço, para fazer apresentações? E aí a outra questão é, se por um acaso não for premissa desse governo, propósito desse governo, manter a questão do orçamento participativo no município de São Carlos, por que da existência desses cargos na atual estrutura e particularmente porque a nomeação de coordenação de orçamento participativo pelo atual governo municipal. Tá? A outra questão, Zé Alberto, é o seguinte, o Roselei, não sei se foi claro na pergunta, mas não se trata da questão que você respondeu, na verdade, no meu entendimento, tá? Posso estar equivocado. Mas o prefeito, na verdade, quando ele tratou dos 100 dias lá, ele, além da questão dos 133 milhões que você explicou, que na verdade o grosso era a receita de capital que está lá dentro, mas ele afirmou, em outros momentos, semana passada afirmou de novo, e outras pessoas que defendem esse governo estão afirmando por aí, até na Folha de São Paulo, só uma matéria esses dias em relação a isso, que a atual administração herdou uma cidade quebrada, falida. O prefeito usou esse termo. Eu queria saber se você coaduna com esse posicionamento do prefeito, que a cidade estava quebrada no dia 1º de janeiro de 2013, tendo em vista que o balanço apresentado aqui, né, eu não sei onde está a quebradeira aqui, na verdade, porque teve, na verdade, tem superávit, na verdade, aqui, tirando um resto a pagar, tirando dívida consolidada, tinha um dinheiro, na verdade, né, e tinha uma receita de capital. Então, essas duas questões, a questão do OP, do orçamento participativo, que tem a ver com a sua área, obviamente, entendeu? E a questão da cidade falida ou não falida, né, de onde tirou-se essa expressão, como para tentar... Obrigado pela pergunta, vereador Lineu. Inicialmente, eu gostaria de dizer que, como eu disse inicialmente, que eu não quero polemizar a questão. Eu não quero entrar nesse mérito, até porque a Secretaria está fazendo uma secretaria muito técnica, como já declinamos várias vezes aqui. Com relação a quebrada ou não quebrada, falida ou não falida, superavitária ou deficitária, eu gostaria de dizer o seguinte. Popularmente se fala isso. A Prefeitura Municipal de São Carlos, conforme os senhores têm os documentos aí, ela é uma prefeitura que tem uma dívida consolidada de 116 milhões de reais. Então, significa, é uma dívida, né, que não herdou-se dos últimos 12, dos últimos 30, enfim, uma dívida que vem sendo... Então,
se quebrada ou não quebrada, se está devendo, está, né? Na verdade, tem que se administrar esse débito, né, essa dívida. São os precatórios e tudo mais que nós temos conhecimento. O valor da dívida lá em 31 de dezembro era de R$ 116.683.000. E nós conseguimos trazer isso agora para o segundo bimestre de 2013 para 114 milhões. Então significa, é pouco, mas são 2 milhões que nós conseguimos reduzir esse valor total, desse estoque da dívida. Entendeu, Lineu? Sim, exatamente. Agora, veja bem, eu não quero entrar nesse mérito de que situação que está, que não está, porque popularmente se fala que está quebrada, mas isso significa, veja bem, ela está quebrada, mas tem que se administrar, não importa de que jeito, tem que se administrar dessa forma, entendeu? Esse é o meu entendimento. Agora, com relação ao orçamento participativo, eu não tenho essa previsão, mas veja bem, nessa forma que nós estamos fazendo, se no bimestre nós conseguimos diminuir 2 milhões, imagina-se que no final do ano nós estamos fechando alguma coisa em torno de 8 milhões. Tá? Então, na verdade, nós teríamos uma redução do valor da dívida fundada de 8 milhões de reais, vereador presidente Alaide. Inclusive, eu gostaria aqui de realçar que no último dia 27 de dezembro, vereador Lineu, foi feita uma renegociação com uma empresa, eu acho que foi a São Carlos Ambiental, que existia um débito de 2.800.000 reais. O contrato está lá, está à disposição, vocês podem ir lá quando quiser, sem problema algum. No dia 27 de dezembro, foi feito um contrato, uma renegociação de dívida, e parcelou-se isso em 36 ou 48 parcelas de 72, 74 mil reais. Depois viu-se, não estou querendo politizar a conversa, estou falando de uma parte técnica, depois viu-se que houve alguns estornos de empenho, ou cancelamento de empenho. Então, vereador Lineu, em cima da lei de responsabilidade fiscal, que vocês conhecem há muito mais tempo que eu, você sabe que, na verdade, a gente não pode deixar um débito a pagar sem que exista a devida provisão para isso. Então, o que lê-se, não estou dizendo que aconteceu, o que dá-se a entender é que existiu, sim, essa renegociação de dívida com essa empresa, a São Carlos Ambiental, porque a Prefeitura Municipal de São Carlos, naqueles últimos dias, não tinha perna para poder fazer esse pagamento. Esse o contrato está lá à disposição de vocês podem solicitar, com data, assinado, sem problema nenhum. Então, significa, veja bem, essa é a questão financeira, ou a questão da dívida fundada, se a gente conseguir estar amortizando isso aí, 2 milhões ao bimestre, no final do ano, possivelmente estaremos reduzindo esse estoque da dívida em 8 milhões de reais. Com relação... Satisfeito, vereador Lineu? Tá. Com relação ao orçamento participativo, vereador Lineu, eu tenho a dizer o seguinte: a Secretaria da Fazenda, o orçamento participativo não é incumbência da Secretaria da Fazenda. Se eu não me engano, que eu não tenho toda a estrutura macro ainda, de cabeça, de bate-pronto, se eu não me engano, está vinculado à Secretaria Municipal de Governo. Gabinete? Eu não sei, honestamente eu não sei. Eu sei que, na verdade, não é minha secretaria. Se existe, eu acho que a consulta popular, como é os moldes que era feito na época da administração anterior, eu acho que é uma coisa muito saudável, né? Deve ser melhorado alguma coisa, na minha opinião, minha pessoal opinião. Deve ser melhorado alguma coisa, aperfeiçoada, sim, mas, na minha opinião, eu acho que tem que ter esse link entre o poder público e o munícipe. Tá? Pois não, presidente. Agora, o próximo vereador inscrito para questionar é o vereador Ronaldo Lopes. Fará a pergunta até 3 minutos. Boa tarde, nobre presidente, secretário. Eu sou mineiro, eu sou bem devagar, tranquilo. Sossegado, baiano cansado. Cumprimentar os demais vereadores por
a imprensa presente e toda a sua equipe, a equipe não do secretário, mas nossa, né, do nosso município. E eu quero, inclusive, parabenizá-lo por ter conseguido, né, durante esses meses de governo, manter uma equipe, na verdade, que não foi constituída, né, nos últimos meses, quer dizer, ao longo dos anos. Então, isso também não é crédito de nenhum outro prefeito, mas sim das pessoas, né, dos companheiros que aqui estão, né, e que merece todo o nosso apoio. E eu falo isso porque eu tenho percebido que em outras secretarias, né, em nosso município, tem sido desmontada não por questões, na minha avaliações técnicas, mas por razões políticas. E eu parabenizo por isso, por ter conseguido manter uma equipe que vem dando certo. E é aquilo que é o ditado popular: equipe que está ganhando não se mexe. Então, quero parabenizá-lo de público aqui por isso, e desejo que você consiga, durante esses 4 anos, mantê-los. Eu não compreendo muito, né, da questão financeira, mas eu sei que, como a cidade vem crescendo, as despesas, elas tendem a acompanhar. Então, se compararmos que a receita não cresce tanto quanto a população, de fato, vem crescendo, e as necessidades também, para equalizar, né, receita e despesa, qual que está sendo pensado, tem alguma política nesse sentido para que no futuro não tenhamos problema? E ontem nós votamos aqui, hoje é quinta ou é quarta? Estou perdido. Quarta-feira, ontem nós votamos aqui uma suplementação, uma retirada de verba da folha de pagamento, que não salvo engano. 2 milhões, né? 2.200. E aí eu queria só, né, como nós temos a questão da valorização do nosso funcionário público, tem uma série de questões colocadas, só queria compreender como fazer, quer dizer, será que vai voltar para cá para a gente fazer a suplementação para o pagamento? Eu só queria saber com relação a isso, né, porque eu fico me perguntando. Tá, mas é isso. E aí tem uma questão que para mim é muito... No dia da posse, eu até fiz esse comentário, que agora nós temos, na verdade, e eu pude acompanhar no balanço final de 2012, de fato nós tivemos aqui na cidade bastante financiamento, e aí tem a dívida, né, que as administrações, na verdade, você faz por exemplo, um financiamento lá do São Carlos 8, né, que aquilo lá nós com certeza teremos que pagar durante anos. No entanto, não ficou nenhuma dívida, pelo que eu sei, de FGTS, de outras coisas que não deveria ter tido, como nós tivemos lá em 2001. Né? Então, só queria, né, fazer esse paralelo e mostrar que há essa diferença, né, da dívida, e popularmente conhecendo como faz o discurso, e aqui é uma casa de lei, se discute política efetivamente, né? Não dá para a gente não fazer o debate político em cima das questões colocadas. E aí, quando fala, por exemplo, da cidade estar falida, quebrada, eu particularmente fico chateado, porque se nós compararmos outros municípios, né, da nossa região, não tem nem comparação de como estava a nossa realidade, que é bem melhor, né? E os números refletem isso. Então eu queria, de fato, só fazer esses questionamentos
e parabenizar pela postura e espero que continue. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ronaldo Lopes. Eu agradeço os seus parabéns à minha pessoa e à administração por a gente estar mantendo esse grupo de meninos competentíssimos. A gente tem que tirar o chapéu para quem tem valor, e esse pessoal tem valor. Não esse, na verdade, aqui, a Secretaria Municipal de Fazenda, vereador Ronaldo Lopes, ela é um pouco grande. Eu vou pedir permissão para o presidente para falar rapidinho sobre a Fazenda, na verdade todo mundo conhece. Mas nós temos o terceiro andar, é a única secretaria que tem um andar inteirinho, olha como ela é egoísta. Nós estamos lá, vamos lá, nós temos a CEL, Superintendência de Execução Orçamentária, que daqui a pouco eu falo sobre a folha de pagamento. Nós temos o gabinete secretário que está aberto a todos, eu trabalho com porta aberta, para mim não tem. Nós temos do lado a questão da dívida fundada, nós temos licitação, nós temos compras diretas do Celso, nós temos contabilidade do Lauriberto. Aliás, eu falei para o Lauriberto hoje, o Lauriberto é demissionário da prefeitura, viu, presidente Alaide? O Lauriberto Borilli, eu quero prestar uma homenagem a ele, viu, Lauriberto, pelo tempo que você trabalha na prefeitura, pela sua dedicação, pelo seu esmero, pela sua competência. Eu quero aproveitar esse momento, pedir licença, vereador Bragato, de agradecer esse menino, que eu conheço a mulher dele um pouco antes que ele, é verdade, que ela trabalhou na Receita Federal, na época que eu pulava a roleta com o Lineu, tá? Ou antes até um pouco disso. Eu gostaria de público fazer esse agradecimento, viu, Lauriberto? Parabéns, eu gostaria de demovê-lo para você não ir. Lauriberto, posso falar? Posso. O Lauriberto passou num concurso na Unesp, como contador da Unesp. Menino competente, aposentou-se, está aposentando aí, está deixando nós, vai deixar uma lacuna dificílima de cumprir, mas ele está indo para o bem dele, falou que estava cansado, eu respeito a posição dele, muito embora contrariado, mas eu tenho que respeitar a vontade do senhor Alberto. Parabéns. Eu gostaria de falar, vereador Ronaldo Lopes, o que a gente está fazendo, o que a secretaria... vou continuar com a Fazenda. Aí depois nós temos a contabilidade, nós temos a tesouraria. Aí nós saímos do terceiro andar daquele prédio lá, a gente vem para o SIM. Embaixo nós temos todo o atendimento do SIM, que é de conhecimento de todos. Em cima, nós temos arrecadação, cadastro imobiliário, dívida ativa. Obrigado pela presença, viu, maestro? Sei que está com um problema de saúde na sua família. Obrigado pela presença. Nós temos a questão de cadastros, imobiliário em cima do segundo andar do SIM. Descendo um pouco a Alexandrina, nós temos a fiscalização, que hoje é composto de 16 fiscais, e já falei para a Cristiane hoje que nós temos que apertar o torniquete lá, porque o prefeito quer fazer, o dinheiro é curto, mas ele quer fazer, a gente tem que ir. E a Fazenda que se vira. E tudo na Fazenda, viu, o vereador Ronaldo Lopes? Tudo. A gente sai de lá, nós temos todas as unidades do SIM sob nossa responsabilidade. O SIM da Vila Nery, o SIM da Vila Prado, o SIM da Cidade de Araci. Nós temos ainda o patrimônio central, o patrimônio da prefeitura, ao qual o senhor tem feito algumas visitas lá, que eu estou sabendo. Está aberto, o vereador. E nós temos também o almoxarifado central do município. Então significa uma secretaria gigante. E o prefeito fala que tem muito funcionário ainda. Significa, se vira com pouco. Bom, a questão que nós estamos fazendo, vereador Ronaldo Lopes, é o seguinte, com relação a esse equacionamento entre receita e despesa, tá? Que você tão bem colocou aqui, que você falou que não entende, mas entende, porque a pergunta foi extremamente pertinente. Hoje o município de São Carlos, ele tem uma inadimplência de IPTU de aproximadamente 30%. Então imaginemos que a cada 10 casas, 3 não pagam. Então imaginemos que a cada 4 exercícios, nós perdemos uma arrecadação de IPTU. E o que é feito hoje, olha, o que era feito, na verdade estamos tentando mudar isso aí, como que era feita essa cobrança, vereador Ronaldo Lopes? Era feita da seguinte forma, inscrevia-se naturalmente em dívida ativa aquele débito do exercício anterior, que é uma coisa natural, até porque é obrigado por lei. Passado esse período, tinha-se os próximos 4 anos para que se fizesse a execução fiscal. Muito bem. O Zé Roberto da Vara de Execução, doutor Zé Roberto, diretor do cartório da Vara de Execução Fiscal, e o juiz também, eles estiveram conversando com o prefeito e falaram assim, pelo amor de Deus, não manda mais processo para mim. Nós temos ajuizado aproximadamente 24 mil, né, o Leandro?
Nós temos, você imagina, 24 mil processos de execução fiscal. Só isso. Então, veja bem, está muito cômodo. Não é cômodo. O contribuinte, ele fica inadimplente, ele sabe que ele conta com a morosidade da justiça, presidente Alaide, para que ele empurre isso com a barriga. Lá na frente eu pago, um dia eu acerto. Então, nós estamos tentando trazer, aliás, foi disparado essa semana, e esse exercício de 2013, que nós estaríamos executando 2008, né, o maestro? Nós estamos enviando 9 mil correspondências em AR para que essas pessoas venham até a gente, façam a renegociação, evite a execução fiscal, entendeu? E aí nós vamos ter que pensar de uma outra forma para a gente diminuir essa inadimplência. Como isso, vereador Ronaldo Lopes, vereador Roselei? Nós temos que fazer com que a população entenda que o dinheiro, a forma mais transparente possível, que o dinheiro que ela está investindo está sendo bem aplicado, vereador Freire. Entendeu? Então, é isso que nós estamos tentando fazer. Essa forma, na verdade, é uma consciência. No dia 25 de abril, aliás, o presidente, a Câmara recebeu o convite para isso aí. Nós tivemos um evento aqui em São Carlos, do Dia do Contabilista, ao qual nós participamos lá. E foi dito naquele momento de que nós estaríamos melhorando a situação de arrecadação. Mas a arrecadação, na verdade, não existe nenhum preceito de querer enfiar a mão no bolso do contribuinte de uma forma exacerbada, exagerada. Não é isso, vereador Lineu. Na verdade, nós estamos tentando modernizar a Secretaria da Fazenda para que traga velocidade, agilidade nos procedimentos contábeis. Nós estamos, nos próximos dias, nós estamos constituindo a FIC eletrônica, a ficha de inscrição cadastral. É uma coisa muito técnica, né? Por isso que a gente fala, a gente vibra com isso, né? Mas é o nosso dia a dia. Nós estamos instituindo a FIC eletrônica, que hoje aproximadamente deve demorar em torno de 18 a 22 dias para sair a FIC eletrônica. Então, você veja bem, um empreendedor que ele chega no município, ele quer constituir uma empresa, ele para tirar a inscrição municipal do município vai demorar 20 dias, essa é a média, né, Márcio? Então, veja bem, nós estamos tentando fazer que isso seja de uma forma quase que online, viu, vereador Dé? Que se faça a FIC eletrônica, o sujeito chega já com a documentação no SIM, e ele já sai, ou ele já preenche no computador, o contador já preenche tudo lá, e já traz pronta a documentação, comprova e já sai com a inscrição. Tudo isso, vereador Lino, na verdade, o que é? A tentativa de modernizar a máquina pública. Mas aí a gente depara com o quê? A gente depara, embora os funcionários já cansamos de elogiar, eles são muito competentes, mas nós temos um parque tecnológico difícil, obsoleto. Então, nós temos, estou tentando conversar com o prefeito, tentando convencê-lo, no sentido de que a gente faça um PEMAT, por orientação até da própria Caixa Federal, a gente busca recurso do PEMAT, que é um recurso baratinho, tipo 4% ao ano, mais coisa de 10% ao ano, com carência de 24 meses, para a gente melhorar esse nosso parque tecnológico. Eu falo da Fazenda, mas eu sei que isso, na verdade, é uma dificuldade de todas as secretarias. Então, na verdade, a inadimplência, a gente está tentando trabalhar nesse sentido de que diminua, no sentido de conscientizar o contribuinte da eficaz aplicação dos recursos públicos. É isso que nós vamos tentar fazer. Tá? Com relação à emenda parlamentar que o vereador Ronaldo Lopes, a suplementação orçamentária que veio para a Câmara de 2.200.000, nós sabemos que, na verdade, o orçamento ele pode ser remanejado, mas de forma responsável. Né? Até porque nós somos extremamente cerceados, ou se não corrigidos, pela lei de responsabilidade fiscal. Então, você pode ficar tranquilo, Ronaldo, que de forma muito tranquila nós vamos estar repondo, porque na verdade é um período que nós precisamos desse recurso 2.2, mas volta para lá. Eu gostaria de ressaltar também, vereador Ronaldo Lopes, em cima dessa situação que você bem colocou com relação ao funcionalismo público, o prefeito Paulo Otomani, ele deu o reajuste real para o funcionalismo público. Falo contra a minha vontade, porque eu defendi na primeira reunião do Sindispan, eu defendi aumento zero para o funcionário público. Eles sabem disso, eu não fiz isso de forma irresponsável, não, ao contrário. Eu falei, prefeito, o Sindispan, nós estamos assumindo a prefeitura agora,
Nós estamos executando um orçamento que não é nosso, nós estamos numa situação, descobrindo isso agora, ou vendo, tomando conta da situação agora, eu não sei se a gente deveria dar esse reajuste agora. O prefeito ele só não me contradisse, como ele falou assim, não, eu só não vou dar o IPCA, que eu não me engano, que é o que vincula, né? Como também ele falou, eu vou dar um aumento real. Então significa, se vira pelo menos para pagar. É assim que funciona o negócio. Estou devendo, agora você corre atrás. Mas, então, inclusive com relação aos professores também, que ele fez essa correção na lei do piso, a Secretaria da Fazenda ela tem a necessidade de buscar formas e oportunidades. Nós estamos participando, junto com as cidades de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e Rio Preto, do Fórum Intermunicipal da região Centro-Nordeste do Estado de São Paulo, para que discutamos e busquemos recursos de forma, ou pelo menos troca de experiência, de forma conjunta. Essa reunião ela acontece mensalmente, e nós tivemos a primeira reunião assim, de uma forma muito tranquila, muito profícua, e que realmente vai estar, essa troca de experiência vai ajudar muito a gente nesse sentido, para que a gente possa fazer essa redução de inadimplência. Vereador Ronaldo Lopes. Dando prosseguimento à nossa audiência pública, próximo vereador inscrito, vereador Dé Alvim. Boa tarde, secretário Poianas, vereadora Laide. Eu estava atento às perguntas aqui, observei bem o vereador Ronaldo cumprimentando, parabenizando o Poianas por segurar toda a equipe que atuou no governo do PT, uma equipe competente, o qual mostra que realmente tinha uma secretaria redonda. Então, Poianas, parabéns a você por ter segurado esses meninos competentes que está dando toda a sustentabilidade à sua secretaria. Eu gostaria de saber, secretário, de uma informação que chegou no meu gabinete sobre o almoxarifado central e o patrimônios. Sobre uma denúncia que teve no Ministério Público, e logo em seguida, esses funcionários, e me preocupa porque são funcionários de 35 anos, 20, 10, de carreira, são 7, eles alegam que estão sendo perseguidos, e estão os 7 à disposição. Eu gostaria de saber, de Vossa Senhoria, se isso procede. Logo em seguida que eles levaram essa denúncia ao Ministério Público, eles foram chamados de um a um no gabinete do secretário, foram colocados à disposição. Com isso, os 7 procuraram o Ministério do Trabalho, fizeram lá mais uma denúncia. Logo em seguida, formularam um documento, constituíram um advogado, foram para Araraquara, no Ministério Público do Trabalho. Então, eu queria saber se isso realmente procede, o que houve de verdade lá, o que está acontecendo, porque as informações ainda não consegui ainda pegar todas as informações necessárias. Obrigado pela pergunta, vereador Dé. Inicialmente, eu gostaria de dizer que coisa que eu não faço é perseguir funcionário. Isso não é do meu feitio, não é da minha formação, não é da minha ética, enfim, eu não faço isso. O que foi proposto para o pessoal do almoxarifado, vereador Dé, almoxarifado não, do patrimônio, foi o seguinte: no início do ano, chegou o chefe de divisão do patrimônio, não me lembro quem foi a pessoa, e chegou para o meu superintendente de execução orçamentária, o Valdemar Descenzi, que eu trabalho de forma muito tranquila com ele, e apresentou lá uma caixa com muitas, eu não contei honestamente, mas eu posso assegurar que são muitas etiquetas de patrimônio. Eu fiquei assustado com isso, mas como eu disse inicialmente, a gente está com aquele problema do sistema de software, do GIAP lá, significa, eu falei assim, cuida disso aí, Valdemar, para a gente ver como é que a gente faz um segundo momento. Eu disse para você que acho que tinha no mínimo centenas de plaquetinhas com número e que não tinham sido patrimoniados. O Valdemar Descenzi me disse que não sabia o que fazer. Pois eu não sei o que eu faço com isso aqui. Então logo recebemos a visita do Tribunal de Contas, vereador Dé. O Leandro, o maestro, está aqui.
E eu falei, maestro, me ajuda na questão do patrimônio, porque nós vamos sofrer observações e críticas do Tribunal de Contas com relação ao patrimônio. Eu disse que eu não quero e não vou polemizar ou politizar a discussão, embora a casa é política, mas o patrimônio da Prefeitura Municipal de São Carlos, não estou culpando ninguém, estou dizendo para você que foi administrado de uma forma irresponsável. Não falo isso com leviandade, eu falo isso com total tranquilidade. Todos estão convidados a irem lá, a saber o que realmente está acontecendo. Então, diante dessa situação, vereador Dé, é claro que as pessoas têm o direito de questionar, de vir conversar com os vereadores, enfim, isso é notório, não tem problema nenhum. O próprio Ministério Público, eu recebi, ele está abrindo um inquérito civil para apurar a questão do patrimônio. É claro que a Prefeitura Municipal de São Carlos tem 150 e poucos anos aí, não é minha, não é da administração anterior, nem da anterior, enfim, ela é nossa. Nós vamos estar respondendo por isso. Mas, quiçá, o Ministério Público ele consiga apurar as responsabilidades disso. Eu digo para você com a máxima tranquilidade, em 2013, todos os patrimônios adquiridos até agora estão sendo patrimoniados conforme determina e preconiza a lei. Isso eu te falo. É isso. Pois não. Só para complementar a pergunta, eles alegaram também, os funcionários, que a chegada do Tribunal de Contas lá no almoxarifado foi retirado mais de 500 processos e trazido para o SIM. Queria saber se isso procede ou não. Eu falo com a máxima tranquilidade, né, do vereador Dé. Procede a informação, eu não digo que foi 500, ou 200, ou 100, ou 600, eu não sei quantos foram. Eu sei que, na verdade, era necessário se fazer o cadastramento desses bens móveis a serem patrimoniados, que não foram feitos no exercício de 2002. É isso, maestro? Que não foram. O maestro é funcionário meu, diretor de dívida ativa, não é concursado. Falei, maestro, eu preciso de você, está junto comigo, da mesma forma. E o maestro, ele tomou conta disso para mim. Na verdade, fizemos junto, né? Ele tirou, sim, na verdade, retirou os processos. Tirou de lá para serem digitados aqui no SIM. Foi isso que foi feito. Não significa. Tirei da Secretaria da Fazenda de um braço, coloquei no outro para ser digitado aqui no SIM. Foi isso que aconteceu. Satisfeito? Registro a presença do vereador Benedito Mateus Filho, vereador Penha. Próximo vereador inscrito, vereador Freire. Na verdade, boa tarde, senhora presidente, secretário. Eu estou brincando aqui, né? A notícia é que você é muito pão duro, né? Diz que se você nadar no broa com o sonhezal na mão, você atravessa o boi e o sonhezal não molha. Isso é bom. Isso é muito bom para a prefeitura. Mas, brincadeira à parte, vamos ao assunto. Falaram aí que tinha um caixa na prefeitura, que foi deixado pelo governo anterior. Se existe o caixa, se o senhor puder relatar quanto e se é que existe, né? Essa é a primeira pergunta. Há cerca de 3 anos e meio, 4 anos atrás, eu fiz, durante aqui as audiências, eu fiz um pedido ao secretário, o Pité, e a sua equipe, na época, que se apurasse. O senhor, como foi gerente de banco, né, se eu não me engano, foi, né?
O senhor sabe do que eu estou te falando. Os leasings, né? Todos os leasings que foram feitos em São Carlos, praticamente todos, os contratos eram lá da Grande São Paulo, vamos dizer assim, Barueri. Lá no rodapé, Barueri. Nem um centavo sequer foi recolhido no município de ISSQN, né? Na época eu tinha uma estimativa de mais ou menos 40 milhões, podia chegar a 40 milhões num período de 5 anos, né? E, pelo que me consta, as respostas que eu tive do PITE sobre cobrar os devedores, e já tem jurisprudência, inclusive no tribunal, sobre isso, eu não obtive dele uma resposta convincente. Não sei exatamente o que ele fez e se cobrou os devedores, né? Essa é uma pergunta que eu quero fazer ao senhor, se o senhor tem interesse em cobrar esses devedores. Os bancos devem para o município. E tem uma outra questão também, que eu também, no tempo devido, eu informei ao secretário de Planejamento, o Rosué, na época, e também ao PITE. Na questão servidor, questão hora extra do servidor, né? Férias, 13º, 14º, parece-me que existia uma cobrança de INSS sobre esses valores, uma cobrança indevida, né? E Araraquara recuperou em torno de 12 milhões. São Carlos, pelo que me consta, não recuperou nem um centavo. E dentro dos prazos, eu notifiquei, fiz reuniões na prefeitura, que esse é um recurso que era para ser devolvido aos cofres municipais, e não obtive resposta na época, uma resposta que me convencesse. Parece-me que a prefeitura perdeu até os prazos nessa questão. Queria que o senhor levantasse isso, né? Porque renúncia de receita é crime. Não precisa apurar essas questões, essas duas questões. Se a prefeitura não cobrou os devedores do ISSQN, sobre os leasings, porque vamos falar de leasings, né? Leasing também não é só de carro, viu gente? Tem empresa inteira aí que monta-se, compra todo o maquinário com leasing. Caminhões, carros, maquinários, equipamentos, né? Com leasings. Só que isso é feito lá nunca é por São Carlos. Infelizmente os contratos saem com o nome de uma outra cidade, aonde a alíquota lá é bem pequenininha, viu, Penha? 0,5, né? Aqui é 2%, né? Só para vocês entenderem. Então, essas questões eu queria indagar, porque nós sabemos que o que mais ganha, o que mais arrecada, é o que menos paga ao município. Os bancos, né? Quantos bancos faturam aqui? Né? Tem uma outra questão que a gente precisava rever. No futuro muito próximo, vai vir para esta casa, vai ser inevitável, né? A questão da iluminação pública. Os municípios vão ter que assumir, né, e cobrar do contribuinte, não sei bem se é tarifa, se é taxa, contribuição de melhoria. Não é isso? Mas, e a CPFL? Ela ocupa o espaço nosso. Quando a prefeitura precisa mudar um poste de lugar, né, ela é obrigada a pagar. A prefeitura. Só que usa-se o nosso espaço público, né, de forma... Eles até relocam, né? Eles têm um poste lá tem a fiação da NET, da Telefônica, e eles vão locando o nosso espaço, né? Quer saber se eles contribuem, se estão contribuindo, porque eu não conheço o ISSQN nessas questões. Então, para finalizar, eu
queria pedir ao senhor que apurasse essas questões, se foram cobradas, se houve perda de receita nesse sentido, nesse período aí, porque no passado os leasings, né, era uma prática mais corriqueira dos bancos, né? E infelizmente aqueles que ganham mais é o que deixam de pagar em dia os seus impostos. Eu queria que o senhor nos desse uma resposta, se o senhor não tiver também, que no futuro me mandasse. E só para deixar clara aquela pergunta do vereador Dé, a partir de quando deixou de se cuidar do patrimônio? A partir de que ano foi feito isso? É que na pergunta não ficou bem clara. Obrigado. Quero parabenizar o senhor também por manter a equipe, né? E o Lula acho que ensinou a todos quando manteve lá o Henrique Meirelles, né? É isso? É isso aí. Ele ensinou a todos o que deveria ser feito. Então, o que nós defendemos aqui é o bom servidor, aquele que trabalha. É o caso aqui. Aqueles que atrapalham, eu vou ser o primeiro a pedir para limpar a área. Eu tenho feito isso aqui, vou continuar fazendo. Vou apoiar aqueles que trabalham seriamente. E vou criticar e pedir a saída daqueles que não contribuem, pode ter certeza. E fiz isso na última sessão da Câmara aqui. Só um segundinho. Vereador Freire, só para lembrar aqui, há muito pouco tempo, essa questão do INSS do servidor público, né, Araraquara foi penalizada no valor de 40 milhões. Tá? Eu só estou, na verdade, colocando isso até para... Não tenho conhecimento do conteúdo, mas a gente ficou sabendo através da imprensa, né, foi amplamente divulgado. Depois, Freire, até queria discutir esse assunto com você, entender exatamente isso. Só quero, na verdade, lembrar que o município de Araraquara, por ter tomado essa prática, né, em cima da questão do INSS, do funcionalismo, foi penalizado aí no valor de 40 milhões de reais. Muito obrigado. Na verdade, lá houve duas situações. A primeira é que lá tem uma empresa de ônibus, que acho que é municipal, né? Então lá tinha um pouco a maior que aqui ia receber. O erro lá foi que o prefeito deixou de cumprir com suas obrigações. Ele descontou do servidor e não repassou. Ele glosou de forma antecipada o que ele tinha a ver com o INSS. E houve uma ação do PT lá nesse sentido. Foi do próprio partido vosso, uma ação lá contra o prefeito. Não que a prática de buscar estaria equivocada, não. Equivocada é que ele glosou no que ele deveria ter pago em dia. Houve um erro nessa questão. Ele glosou, ele deduziu da folha e não pagou. Deveria ter pago e depois requerido o que tinha a ver. Vereador Freire, muito obrigado pelas considerações positivas com relação novamente à equipe. Deixa eu colocar algumas situações aqui com relação à sua indignação com relação à não cobrança do ISS-QN e do leasing. Os fiscais municipais, fiscais de tributos municipais, está inclusive em cima da minha mesa, o senhor está convidado daqui a pouco ir para lá, que eu mostro para o senhor, está em cima da minha mesa isso. Me fizeram um relatório, que a preocupação do senhor é minha também, me fizeram um relatório com relação ao ISS-QN de bancos e de instituições financeiras que operam com leasing. Foram executados na vara de execução fiscal 19 milhões de reais. 19 milhões de reais. Eu não posso errar porque eu não lembro do restinho, tá? Mas é mais de 19 milhões de reais. Nós executamos todos os bancos e operadores de crédito que fazem operação de leasing em São Carlos. Tá? Bancos, isso é o calcanhar de Aquiles do prefeito Paulo Otomani.
não no sentido de fazer a cobrança incisiva, firme em cima deles. Existe banco em São Carlos, vereador Freire, que deve a bagatela de uma agência bancária, 20 milhões de reais de ISS-QN. Sim, senhor. É isso, Márcio? Eu disse uma agência bancária. Uma agência bancária. Tá? Isso também está na Justiça, está sendo questionado na Justiça. Na verdade, a Vara de Execução Fiscal é uma parceira nossa nesse sentido, que ela sabe da necessidade de arrecadação e de alocação dos recursos, presidente Alaide. O senhor disse com relação ao INSS, essa recuperação do INSS e do próprio Fundo de Garantia, enfim. O município de São Carlos está firmando um convênio, aliás, eu assinei ontem o empenho disso, uma contratação do CEPAM. O CEPAM, do deputado Lobo Neto, ele dá muita guarita com relação a essas situações divergentes de tributação, porque, na verdade, tem um corpo técnico especializadíssimo lá e que eles trabalham exclusivamente com esse tipo de atividade. Além de dar cursos, que eu estou usando muito ele para mandar os funcionários públicos municipais fazerem curso, ele também, eu já estou, aliás, encontro o Lobo Neto agora na saída, eu falei para ele com relação a isso aí, que eu estou indo na semana que vem lá fazer uma visita, para ver como é que eles fazem para a gente fazer a recuperação disso de uma forma muito transparente, viu, o vereador aqui, Marcílias de Souza Freire, pelo seguinte, porque o que existe de paraquedista, o que existe de vendedor de ilusão, o que existe de, você faz isso aqui que você recebe 15 milhões em 30 dias, isso, na verdade, Papai Noel passou faz tempo, entendeu? Até porque tomou, pois é. Então, veja bem, nós vamos fazer isso de uma forma, vamos estar contratando o CEPAM, ver como é que funciona esse trabalho deles, e nós vamos estar contratando eles para que eles possam fazer um levantamento para nós e ver onde que a gente pode recuperar tanto o INSS do que foi pago indevidamente ou não, vai ser feito dessa forma. Com relação à CPFL, nessa reunião que eu disse desse Fórum Regional de Secretários de Finanças da região do Centro-Nordeste Paulista, foi aventada essa situação da instituição, da CIP, o nome já começa, Contribuição de Iluminação Pública. Existe uma resolução, vereador Freire, do final do ano passado, da ANEEL, eu não me lembro o número, deve ser 414 ou 404, mas no apagar das luzes do final de 2012, que transfere a responsabilidade da manutenção e da conservação da rede pública de iluminação para o município. Mas isso não foi feito de uma forma assim, isso foi premeditado, foi dito antes. Tanto é verdade que nesse fórum que nós discutimos lá em Ribeirão Preto, Rio Preto, eu estou com a lei em cima da minha mesa também, vereador Freire, Rio Preto instituiu essa contribuição de iluminação pública em 2005. Ribeirão Preto em 2006, significa todo mundo está na nossa frente. Então, nós vamos estar nos próximos dias, infelizmente, para os vereadores aí, nós vamos estar mandando alguma coisa nesse sentido para vocês, até porque eu tenho até estudo já da CPFL, que nós vamos... Não vou deixar para 2017, não? Nós vamos ter que mexer nisso aí. Com relação ao IPTU, o vereador Freire, o IPTU da CPFL, não tem nada transitado e julgado ainda, tá? Mas existem entendimentos jurídicos que cabe e que não cabe. O município de São Carlos não vai se acovardar perante a concessionária de energia elétrica, e nós vamos estar buscando, convocando o jurídico com relação, se necessário for, e deve ser necessário, vamos entrar com uma ação solicitando também, vamos ver os outros municípios com relação à cobrança do ISS ou do IPTU dos postes, e vamos estar buscando isso. Eu falo para o senhor uma coisa, até hoje não existe nos anais jurídicos da Prefeitura alguma ação contra a CPF nesse sentido. Então, apenas para retificar, eu quero parabenizar a equipe anterior que fez o trabalho, né? E está concluindo agora. Parabéns, porque era uma preocupação que eu tinha, e era uma grana, como o senhor falou, apenas o banco deve 20 milhões. E essa indagação foi feita há cerca de 4 anos por nós, né, no nosso mandato, junto à Prefeitura, que naquela época iniciou esse trabalho. Parabéns à equipe, parabéns ao PITE, né, e ao senhor que está dando continuidade. É importante ressaltar aqueles que contribuem, que deixam um trabalho, que deixam um legado. Parabéns. Muito obrigado.
próximo vereador inscrito, o vereador Bragato. Nós, só lembrando que nós temos o nosso tempo limite, às 18h30, porque a audiência pública não começou bem às 16h30, às 16h40. Mas vamos respeitar, então, o horário de terminar. Certo? Vereadora Laide das Graças Simões, que preside esta audiência pública, José Roberto Poianas, secretário de Fazenda do município de São Carlos, companheiros que também o acompanham, pessoas que estão acompanhando a nossa audiência pública, vereadores. Em primeiro lugar, nós temos semanalmente visto, né, a necessidade que a administração tem de estar suplementando verbas, podendo fazer talvez uma tentativa de ajuste do orçamento, mesmo porque temos dito isso repetidamente na tribuna desta casa. O orçamento que está em execução é o orçamento previsto do ano passado. E quando você tem a mudança de gestão, você acaba muitas vezes sendo exprimido por uma linha política adotada anteriormente, que não é a atual, e muitas vezes a distribuição do orçamento acaba dificultando bastante a mobilização das secretarias, uma vez que cada administração tem sua característica, inclusive na concentração do recurso e na contabilização também. O que nós vimos em administrações anteriores e nos últimos anos, que havia uma concentração orçamentária na Secretaria de Planejamento e Gestão, de onde era então redistribuído tudo e eram feitos todo o controle orçamentário, principalmente na questão real, financeira. E, logicamente, a atual administração acaba encontrando durante este ano essa necessidade de mandar processos em quantidade para os pequenos ajustes, como se fosse uma coxa de retalhos, né? E uma das questões que eu gostaria de colocar na preparação do orçamento para o ano que vem, parece cedo, mas não é, nós estamos em abril e há um trabalho já a ser feito, maio, né? Junho já quase, final de maio. É que nós estamos no quadriênio até abril, né? Então eu estou usando como base abril, que é o quadriênio que está em análise. A perspectiva, né, de um trabalho bastante intenso para que o orçamento esteja realmente numa distribuição mais equilibrada, aonde acredito que vai se tornar muito mais viável para as secretarias que vão operar, como também para a própria Secretaria da Fazenda, né, que deve dar um impacto considerável hoje, semanalmente, ter que ficar administrando valores, às vezes até pequenos, mas necessariamente sendo alocados em rubricas que não tem nenhuma dotação, muitas vezes, e necessidade de despesa. Então, essa é uma questão sobre essa preparação do orçamento para o próximo ano, de uma forma mais equilibrada. Uma outra questão que eu gostaria de ouvir também do secretário, nós percebemos que foi passado no final do ano com o ativo em torno de 73 milhões de reais. Estamos no final do quadrimestre, algo em torno de 123 milhões, se eu não me falha a memória, 123,5. E nós percebemos também que há, na verdade, o que acontece normalmente, em vários dos elementos de arrecadação, valores que estão se confirmando acima do orçado, acima do estimado, em algumas situações. Qual que é a capacidade que o município apresenta hoje, nesse início de administração, para investimentos? Qual que é a condição de investimentos que o município apresenta diante de todo o quadro técnico que tem a prefeitura de análise e também de definição? Eu percebo uma outra questão, que é a questão do ICMS. Nós tivemos no ano de 2012 uma arrecadação de ICMS abaixo do previsto, em torno de 3 milhões de reais. Porém, nesse primeiro quadrimestre, nós já tivemos uma arrecadação abaixo do previsto, em torno de quase 6 milhões, em torno de 5 milhões e 800 mil reais no ICMS. E nós sabemos que a principal fonte em valor para o município
é o ICMS, a cota parte que o município faz direito junto ao governo do Estado. E nós sabemos que são vários os elementos que são considerados na formação da cota parte do município. Não é de agora, já há algum tempo, que o município muitas vezes não tem conseguido ampliar essa cota parte, muito pelo contrário, em alguns exercícios, inclusive, teve diminuição da alíquota. A possibilidade de estudos dentro desses fatores que formam a cota parte, às vezes ações e políticas do município, para que a gente consiga melhorar esses elementos e ampliar essa cota parte. Às vezes, uma pequena variação no percentual da cota parte significa um valor considerável de recursos para o município e que temos essa necessidade. Então, essa questão também dessa avaliação, dessa análise, onde entra vários fatores, inclusive fator ambiental, cobertura de vegetação, são inúmeros fatores que acompanham a formação da cota parte do município. Eu gostaria de limitar a minha participação nessas questões que eu considero principais, gostaria inclusive de elogiar, não sou exatamente técnico na área, não tenho toda a capacidade que poderia ter, mas pelo trato no dia a dia com questões financeiras, a gente acaba deparando com várias apresentações de demonstrativos financeiros e contábeis. Eu gostaria de elogiar o trabalho que vem sendo feito pela equipe. A Secretaria da Fazenda dá uma demonstração que pode, inclusive, servir de exemplo a outras secretarias, de que o reconhecimento, a valorização das pessoas técnicas, independente de qualquer outra questão, se tem ou não tem vínculo político, que é um direito de cada cidadão ter, independente de qualquer vínculo que possa existir, mas o reconhecimento, a capacidade técnica, as pessoas que atuam dentro da gestão pública há 10, 15, 20, 25, 30 anos, é muito importante. Muitas vezes o êxito de uma administração depende muito da consideração que essa administração tem em relação a estas pessoas, a estes elementos, que independente de partido, passam administrações, estão sempre lá contribuindo de forma técnica, importante, significativa, muitas vezes dando a grande sustentação que a gestão pública precisa em qualidade de atendimento, em qualidade de serviços. É nesse sentido que eu gostaria de deixar aqui esse reconhecimento. Sei que toda gestão, toda administração traz também sempre pessoas técnicas que possam contribuir com essa equipe. Normalmente o trabalho é muito maior do que o número de pessoas locadas para fazer este serviço, muitas vezes exige desdobramento pessoal de muitos dos funcionários da administração para dar conta de toda a demanda. E na pessoa do Lauriberto, já que o Lauriberto está neste momento, depois de longos e longos anos, buscando novos caminhos, na pessoa do Lauriberto, uma pessoa que sempre contribuiu de forma significativa e importante com a gestão pública, com a nossa cidade. Eu gostaria de cumprimentar todos os servidores municipais, de carreira ou não de carreira, mas que estão contribuindo para o êxito da Secretaria da Fazenda. Desejo de coração que outras secretarias tenham esse cuidado. Às vezes não vejo em alguns outros setores esse cuidado de prestigiar pessoas que têm capacidade, que estão atuando, que são de carreira. Inclusive, hoje tivemos audiência da saúde, e na área da saúde temos grandes preocupações nesse aspecto. Já discutimos aqui, inclusive, pessoas extremamente capacitadas, extremamente corretas, que atravessaram várias administrações, hoje estão colocadas à margem e precisam ser revistas algumas posições em relação a outras secretarias. Parabéns, secretário, que nós possamos estar sempre debatendo com a presença de vocês, porque engrandece a Câmara Municipal receber trabalho técnico e de qualidade como vocês trouxeram na noite de hoje. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas, vereador Valcínio Bragato.
O Valcenir, na verdade, ele fez a pergunta e já respondeu, né? A questão das suplementações orçamentárias que a gente tem mandado para a Câmara, na verdade é isso mesmo, nós estamos executando um orçamento que não é nosso. Então significa, essas suplementações são necessárias para quê? Para que você faça o negócio andar de uma forma, de uma celeridade, enfim, não é que estava errado ou estava certo, não estamos chegando nesse mérito. O método de trabalho é esse e a forma de se fazer os créditos não eram essa. Então, quem que vai pagar o quê? Entendeu? Então a gente faz essa suplementação, por isso que você já perguntou e respondeu. Com relação ao índice de valor adicionado, o ICMS é o assunto agora. Eu falo com muita tranquilidade isso, porque primeiro que eu estou aprendendo, mas esse pessoal aqui me deixa muito à vontade. O índice de valor adicionado, vereador Valcenir Bragato, é o seguinte, é o que compõe aquele coeficientezinho lá que dá a cota parte que o senhor falou que toda terça-feira a Prefeitura Municipal de São Carlos recebe. A Prefeitura de São Carlos não, todas as prefeituras recebem. O que nós estamos fazendo nesse sentido, vereador Lineu? Nós estamos com tratativas, eu sei que já foi feito isso outras vezes e não tiveram êxito, mas nós vamos tentar outra vez de uma forma mais insistente, mais coercitiva. O assunto é Volkswagen do Brasil. A Volkswagen do Brasil ela é uma fábrica modular, eu tive a oportunidade de conhecer, ela é uma fábrica modular, e todos os fornecedores ficam do lado e a linha de produção do motor vai na frente. Então significa, os fornecedores desculpe se algum engenheiro se eu estiver falando coisa que não deve, os fornecedores vão fornecendo, lógico, o bloco inferior, superior, junta, enfim, e sai na frente o motor pronto. O motor pronto lá na frente, vamos imaginar um valor hipotético, R$800. O custo dele é R$800. É exatamente o custo de produção dele. Não se adiciona nada, nem um percentual nesses R$800, para que quando esse motor saia de São Carlos, ou em forma de venda, ou em forma de transferência, porque a transferência também constitui-se uma forma de adicional, de compor o índice de valor adicionado, ele chega lá em São Bernardo do Campo no valor exatamente do custo. Então, todos os produtos que foram utilizados na composição do motor, mais a mão de obra, mais a energia elétrica e mais nada, é enviado isso para São Bernardo do Campo. Então, significa que ele chega lá, valendo para compor o conjunto automóvel, ele chega lá com um valor maior. E a Volkswagen do Brasil, eu sei que já fizeram esse trabalho, o Márcio, inclusive, já me disse várias vezes isso, até me trouxe relatórios, ela não leva isso em consideração. Eu estive conversando na Secretaria Estadual da Fazenda, vereador Ditinho Mateus, é o seguinte, a orientação que eu tive lá é que isso é uma decisão política. E isso, eu acho muito plausível a sua colocação, Bragato, que eu acho que isso a gente tinha que envolver a Câmara. Independente de cor partidária, nossa cor partidária é o município de São Carlos, é a nossa terra. Então, que todos se envolvamos nesse projeto, porque, na verdade, eles me disseram assim, que só existe uma forma de fazer com que a Volkswagen aumente o valor do motor, para aumentar o índice de valor adicionado, para aumentar o valor da cota parte. Só tem uma forma, pela sensibilidade, entendeu? E isso que eu estou tentando, o prefeito me cobra isso de forma diariamente, põe-nos a Volkswagen, ele me cobra isso, só que eu não tenho só Volkswagen para cuidar, enfim. Mas eu vou iniciar tratativas com a Volkswagen para que a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido de aumentar o índice de valor adicionado. Só uma observação. Vamos imaginar que hoje estaremos reunidos com a Volkswagen aqui nesse momento. E ela falava assim, ok, nós vamos adicionar 25% do valor do motor, nós vamos começar a adicionar a partir de agora. O reflexo, Valcenir Bragato, sabe quando vai ser? Lá em 2015. Lá em 2015, porque ele vai começar a fazer isso agora, a composição da DIPAM ano que vem significa que ele só vai ter validade a partir de janeiro de 2015. Então, a questão do índice de valor adicionado é a questão do ICMS. Deixa eu só fazer uma observação em tudo que o senhor disse até agora. A questão da saúde. Eu esqueci de fazer um adendo, vereador Ditinho Mateus, com relação a essa problemática da situação do sistema, do software que a gente tinha anterior lá, a questão da saúde. A questão da saúde, desde a época do falecido vereador Vadim de Guzzi, o Fundo Municipal de Saúde, ele era tratado pelo município de São Carlos como uma fundação.
como uma fundação municipal de saúde. Como funcionava isso? A prefeitura fazia, em cima do valor lá, que tem que fazer o repasse dos 15%, a prefeitura fazia o repasse, e não foi, estou dizendo nos últimos 20 anos, 23 anos, a prefeitura fazia o repasse para o Fundo Municipal de Saúde, e ele que fazia toda a gestão do recurso disso. Ele fazia as contratações, ele fazia as compras, enfim, toda a gestão financeira ele que fazia. Quando começou janeiro agora, esses meninos chegaram para o secretário, você está com um monte de bucha na mão, mas essa é grande. O que é? A gestão financeira do Fundo Municipal de Saúde vai deixar de ser independente. Tem que vir para a Prefeitura Municipal de São Carlos. Meu Deus, tudo isso além disso ainda. Vamos lá. Eu cheguei para o prefeito e falei, prefeito, eu tenho uma coisa para te dizer que não é muito boa, mas eu tenho que dizer. O que é? Acontece que a partir de agora a gestão financeira da saúde vai ter que ser feita pela Prefeitura Municipal de São Carlos. Então significa o ordenador de despesa do município vai ser o ordenador de despesa do Fundo da Saúde. Não existe mais fundo. Existe fundo só para transferência fundo a fundo. Vai ser feita pela prefeitura. O ordenador de despesa do município vai ser o ordenador de despesa da saúde, como é de educação, enfim, como todos os. Ele me disse assim, que bom, porque se não fosse assim, eu ia falar para você fazer dessa forma, porque eu quero todo o controle financeiro aqui. Eu disse isso, talvez o senhor não estava aqui, diariamente, as fundações e a PROAB, elas são obrigadas a passar para o prefeito a relação dos pagamentos que são feitos naquele dia. Ele quer saber o que foi pago, o que foi contratado, o valor que está sendo pago. Então, significa, com relação à gestão financeira, o Bragato, o prefeito é extremamente exigente. Ele me questiona umas coisas que eu não tenho acesso à informação, mas ele, isso aqui está caro, está barato? Eu não sei, vou ligar para o secretário para saber se está caro ou se está barato. É ele que tem essa noção. Então, e a saúde agora, nós conseguimos, né, Norberto? Nós conseguimos colocar a saúde junto com a administração, tesouraria da prefeitura. Mas só que, na verdade, como ela tinha uma vida independente, inclusive tivemos até elogio do Tribunal de Contas, viu, Ditinho, vereador Ditinho Matheus. Como ela tinha uma gestão independente, agora ela era independente, então agora nós temos que trazer para cá a questão folha de pagamento, que era dela, ela fazia sozinha, a questão de compras, que era dela, sozinha. O Tribunal de Contas, a Thaís, né? Ela disse o seguinte para mim, o secretário, é tão esdrúxulo, porque eu falei, mas tudo comigo agora, mas secretário, é tão esdrúxulo esse entendimento que o município de São Carlos teve até hoje, porque veja bem, se fosse dessa forma, todas as secretarias tinham que ter um ordenador de despesa independente. Então, significa, o trânsito tinha que ter lá uma equipe de licitação, tinha que ter lá o fluxo de caixa dele, a prefeitura só fazia o repasse e fazer a gestão disso. Eu falei, você está certo, Thaís. Então, a partir desse ano agora, nós estamos modificando toda a estrutura, a Isa, que está louca lá, nós estamos mudando toda a estrutura e estamos passando toda a gestão para o município. Tá? Da secretaria, é o seguinte, o vereador Ditinho está perguntando se tem funcionário suficiente na fazenda para suprir essa demanda de trabalho maior. Na verdade, teve um aumento de mais ou menos uns 30%, né, o maestro lá na tesouraria, né? Bom, a tesouraria hoje, se todo mundo está convidado, todo mundo para lá, ela é uma sala que nós estamos um em cima do outro lá, mas a gente está se virando, muita harmonia, muita tranquilidade, o secretário brinca com todo mundo, enfim, de forma muito tranquila a gente trabalha. A questão especificamente voltada à fazenda, o vereador Ditinho, é o seguinte, a equipe de licitação, a equipe de compras da secretaria que está na saúde hoje, eu vou migrar ela para o terceiro andar, para a fazenda. A equipe de compra. A equipe contábil, que são 4 pessoas, se não me falha a memória, o Guilherme, enfim, também vou estar trazendo para cá. Então, significa, a gente vai se acomodar ali para que trabalhemos todo mundo junto, entendeu? Então, eu acho que não tem problema a questão, porque, na verdade, eu vou só realocar, né? O funcionário que está na saúde, ele vai passar, está na fazenda, mas fazendo o trabalho da saúde e outros trabalhos. Tá?
Na verdade, é o segundo item meu aqui, Bragado, desculpa de... É o seguinte, a questão de investimentos, nesse momento, eu acho que é uma coisa, com recurso próprio, eu não digo que é prematura, mas a gente tem que tomar pé da situação, assim, nós vamos ver como é que funciona isso, onde que nós estamos, mas eu acho que o investimento, o prefeito Paulo Altomani, ele conseguiu um investimento que, na verdade, talvez mude a história da cidade de São Carlos. Sem desmerecer quem fez, estou dizendo aqui para frente. Se conseguir, como realmente já tem o protocolo de intenção, e afirmando que o próprio governador disse que ele vai duplicar a SP-318, o vereador Ditinho Mateus, que ele vai trazer a FATEC para cá, que ele vai trazer, que mais que ele prometeu aí? Enfim, todo esse conjunto de obras que ele está trazendo para São Carlos, primeiro que desonera muito o cofre público municipal, né, porque é recurso dele, ele tem muito mais do que nós. E segundo, que se a gente conseguir colocar esse canteiro de obras na cidade de São Carlos, eu acho que quem vai ganhar não vai ser o PSDB, PMDB, vai ganhar a cidade de São Carlos, enfim, isso aqui, a proposta de governo do partido ao qual pertenço, desde 1988, é uma proposta de um trabalho de continuidade para a população de São Carlos, de um governo muito transparente, muito claro, e com todas as informações disponíveis, e que a população de São Carlos mereça não destruir o que foi feito até agora, mas melhorar cada dia mais. É esse o nosso objetivo lá. Bom, agora, antes de encerrar, o vereador Lineu Navarro pediu para conversar novamente com o secretário, né? Apresentar mais um questionamento. Eu talvez nem falasse, Delmais Roberto, mas como você disse em vários momentos, que a ideia é não politizar, né, como se fosse apenas questão técnica, então, com as duas questões. E você também é uma pessoa muito hábil para falar. Eu disse isso para a secretária anterior hoje aqui, mas você também tem uma habilidade para tratar das palavras enorme. Né? Sem falar de politizar, você fez uma propaganda do governo, uma coisa que é o seu dever, inclusive, enquanto secretário, um cargo de confiancíssima do atual prefeito Paulo Roberto, falando das obras que vão ser feitas e tudo mais. Né? Mas eu queria precisar, você não respondeu. Tem um balanço patrimonial que foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado, de 31 de dezembro, feito no meio do ano passado. Ativo financeiro, 59,6 milhões de reais. Passivo financeiro, 36,7. Dá uma diferença de 22,9. Esse é ou não é o superávit financeiro que foi herdado dia 1º de janeiro de 2013? Precisar isso. Eu não estou falando da dívida fundada, que é uma dívida, na verdade, a grosso dela, na verdade, foi negociada lá em 2002, 2003, se não me engano, né, pelo primeiro governo do Newton, que a grosso das dívidas eram coisas que vinham até do Pronurb, se não me engano, que foi financiamento da época do Vadinho. Tinha coisas de fundo de garantia, dívida era 45, 50 milhões de dívida de fundo de garantia, tinha uma monstruosidade de dívida da Previdência Social. Então, essa dívida que você falou, ela é uma dívida, na verdade, que vem lá de trás, foi negociada, e parece que o ano passado, ou há 2 anos atrás, é que o município de São Carlos começou a pagar o principal da dívida, porque até há 2 anos atrás pagava apenas, é isso, né, pessoal da Fazenda? Pagava apenas os juros, na verdade. E é uma pressão que existe, inclusive a nível nacional, movida pelo prefeito de São Paulo hoje, que se renegocie, que se repactue até os índices de correção sadia, que é uma coisa monstruosa, particularmente para ele. Nós começamos a pagar o principal agora. Agora eles têm a dívida de bilhões lá, que é impagável. Então, que precisasse. Esse superávit financeiro de 22,9 milhões, ele foi herdado ou não foi herdado dia 1º de janeiro de 2013. Isso. Uma outra questão que eu queria colocar, se fosse precisar, porque o Dé fez uma pergunta e você não respondeu também. Você não respondeu. Quando se fala, e aí eu vou apelar que o maestro talvez possa ter a capacidade de responder. Se for para os processos, você não pega uma quantidade de processos sem saber, e desculpa. Ainda mais uma secretaria altamente técnica, tem pessoas da equipe altamente técnicas. O maestro ia receber no SIM caixas de processos do patrimônio, sem saber quantidade tinha lá dentro. Que podia ser 100, 200 ou 600 processos. Porra, desculpa, mas 10 processos é um volume assim, 600 processos são caixas, na verdade. Tá? E esses processos que foram retirados de lá,
Eles são referentes a processos deste ano de 2013 ou de anos anteriores? Todos dos anos anteriores? Todos. É isso, maestro? Todos. De 2013 não tinha nada. Não tinha nenhum processo desses que foram retirados. Tá. Aí, para complementar essa questão, esses funcionários, na verdade, eles foram ou não foram colocados... Porque da forma que você falou, você imputou a eles, esses 7 funcionários, ou 6 ou 5, não sei o que o Dé falou, né, a responsabilidade de coisas passadas. Então, se eles foram colocados em disponibilidade, é porque tem alguma culpa, que foi alguma coisa. Então, eles foram ou não foram colocados em disponibilidade? E o que se apontou contra eles para colocar funcionários de carreira, e presumo que são todos eles, para motivar uma ação dessa por parte da administração? Mas precisar a resposta para mim, por favor. Com o máximo respeito, tá, senhor? Mas eu quero que, na verdade, se é precisado, senão já fica sem problema. É o seguinte, primeiro que eu realmente não tenho a menor intenção em politizar o discurso. Falei o que todo mundo sabe. Com relação aos valores publicados no Diário Oficial, no sistema da UDESC, balanço oficial, esses são os números oficiais, ok? Não tem porquê. Lógico, isso. Não tem. Os números lá são os números oficiais. Assim como lá tem também os valores de reais a pagar, significa o balanço, é o ativo e passivo. É lógico, nós temos ativo. Nós temos a questão do ativo e passivo, sem problema nenhum. A questão do patrimônio. Voltando lá um pouco, eu estava com toda essa situação da saúde, que eu estava gerenciando isso aqui, administrando isso, eu não gerencio nada. Eu coloquei o maestro como o maestro dessa situação do patrimônio, até porque eu estava com visita do Tribunal de Contas. Entendeu? Então significa, ele cuidou disso, e o patrimônio, em 2012, quiçá 2011, eu estou apurando isso ainda, 2010, nada foi patrimoniado. Significa, esse copo tinha o número 600 ou 400, que seja, só que não pegou a etiqueta e colocou nele. Então significa, eu não sei o que tem lá dentro. Então eu tenho que rever, tenho que retomar tudo isso. Inclusive, esse pessoal está me ajudando muito nesse sentido. Com relação aos funcionários, eu não coloquei nenhuma à disposição. Não coloquei. Vou deixar a coisa bem clara aqui. Não fiz nenhum ofício, estou colocando à disposição. O que eu fiz foi o seguinte, eu pedi... a situação administrativa, mas eu tenho que falar, não tem problema nenhum. A vara de execução fiscal tem uma pessoa, a senhora chamada Carmela, que ela está com problema de doença, enfim, problema no pé, na perna, não pode ficar em pé, e ela pediu para sair de lá. Tudo bem, eu te tiro, não tem problema, que ela queria perto da casa dela. Então eu peguei e falei assim, tá bom, então eu vou chamar alguém de lá do patrimônio para ver se quer, mas eu ofereci para 2 pessoas que não quiseram, e lá ficaram, sem problema nenhum. E eu preciso arrumar o problema da dona Carmela. Olha isso. Nenhum funcionário saiu de lá. Nenhum foi colocado. Até hoje, esse horário não. Agora, segunda-feira, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos ver o que eu vou fazer. Pois não, presidente. Consulto ao plenário, se mais alguém está interessado em fazer alguma pergunta ao secretário municipal de Fazenda. Vejo que todos os vereadores ficaram satisfeitos com a resposta. Agradeço, então, a presença do secretário municipal de Fazenda, senhor José Roberto Poianas, pela presença, pela disponibilidade de responder todas as perguntas com muita clareza, e isso estabelece uma informação oficial a todos aqueles, porque é público, é televisionado, é irradiado. Então, cumprimos o nosso papel, cumprimos as legislações vigentes, e então declaro encerrada a audiência pública desta data, e cumprimento a todos, agradeço a presença de todos, desejando um bom final de semana. Muito obrigada a todos.